Reis, capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8, vai dizer assim a palavra do Senhor. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Aleluia. Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa manhã, obrigado por cada vida que conseguiu chegar, obrigado pela tua presença, porque quando chegamos aqui o Senhor já se encontrava. Obrigado pelos louvores, por tudo que já foi feito pela EBD dessa manhã, pela maneira e as formas que o Senhor tem falado e se revelado a cada um de nós. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa hora que o Senhor continue tendo misericórdia, abra o nosso entendimento, fala conosco através da tua palavra, aquilo que necessitamos ouvir nessa manhã. Eu rendo graças a ti, meu Deus e meu Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua presença. Então eu te peço, Senhor, abençoe toda a tua igreja, os teus filhos, aqueles que não conseguiram chegar nessa manhã, que o Senhor possa enviar uma palavra a cada um deles para a glória do teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Senhor, e te peço que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, Pai querido, Pai amado, a falar nessa manhã com cada um de nós, no individual e no coletivo. Eu já te louvo e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Aqui fala da sunamita e fala da volta da sunamita para a sua terra. Mas o interessante dessa palavra é que essa sunamita é uma mulher que ela, quando ela entende que ela precisava semear na vida do profeta Eliseu, a vida dessa mulher é uma vida que ela é transformada, é uma vida mudada. E essa sunamita, ela era uma mulher que ela tinha posses. Então a necessidade dela não era uma necessidade financeira, porém ela era estéril, ela não engravidava. E quando ela entendeu que a Bíblia vai falar que ela observava a conduta de Eliseu, e ela traz Eliseu para dentro da sua casa, para a sua vida, a vida dessa mulher é transformada, a vida dessa mulher é mudada. E o fato dela semear na vida desse homem, ela prospera nas áreas que ela era estéril. E o interessante dessa palavra, porque quem foi Eliseu? Eliseu foi um homem que ele andou com Elias, que ele aprendeu com Elias. E quando Elias disse que Deus iria tomá-lo, Eliseu, ele é ousado de pedir porção dobrada. E aí Elias fala para ele: se no momento que acontecer o que Deus vai fazer na minha vida, você estiver atento, você vai receber o que você pede. E aí a gente para pensar que ele foi bem ousado de pedir porção dobrada. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente admira, a gente quer receber uma unção, a gente quer receber uma autoridade, a gente quer exercer o nosso chamado. E é muito bom quando muitas das vezes a gente admira alguém e quer receber aquilo que está sobre a vida daquela pessoa. Mas a gente precisa entender o que nós estamos pedindo a esse Senhor, porque é uma responsabilidade, porque ele queria 2 vezes mais aquilo que Elias tinha. Mas a gente precisa entender que essa porção, que essa autoridade vem também
com julgamentos, porque você imagina, os julgamentos seriam dobrados, as perseguições seriam dobradas, as adversidades também seriam dobradas, e ele pede essa unção, e no momento que Elias é tomado por Deus, ele percebe, ele está ligado, porque ele faz essa petição e ele fica atento. E tem momentos que Elias despede ele fala, não, eu não vou me apartar de ti, até com que acontecesse essa obra, e aí ele recebe aquela porção, e nós vamos ver que depois Eliseu, ele dá continuidade no ministério dele, com a porção dobrada, com uma unção diferenciada, exercendo o chamado, mas vivendo também as lutas, as adversidades dele também, e aí a gente sabe que no tempo de Elias, foram 3 anos e meio de fome. Já no tempo de Eliseu seriam 7 anos de fome. Imagina, 3 anos e meio já é tempo pra caramba, e só a mão do Eterno para nos guardar, para nos sustentar, para nos fortalecer. Imagine 7 anos. Então aí, quando Deus diz para Eliseu que haveria 7 anos de fome, Deus também dá uma direção para que Eliseu vá à casa dessa sunamita. Aí a gente vê o cuidado, porque essa sunamita, ela engravida, ela era estéril e ela tem um filho. E ela tem esse filho, e a Bíblia vai dizer que na adolescência desse filho, esse filho adoece. Esse filho adoece, ela vai até o profeta, o milagre da ressurreição na vida desse filho acontece, esse filho revive de novo, continua com a sua mãe. E aí a gente vê as experiências que essa mulher começa a viver quando ela traz a presença de Deus através do profeta para a sua vida, para dentro da sua casa. E aí ela começa a viver os milagres. E aí chega o momento que Deus fala para Eliseu, volta e diz para a sunamita sair da sua terra, sair com a sua família e peregrinar, porque haverá fome por 7 anos. E o interessante é que essa mulher, a Bíblia vai dizer, e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Essa mulher, como eu disse, essa sunamita, ela era uma mulher que ela tinha posses, ela era uma mulher que ela tinha bens. E aí quando o profeta chega, que diz para ela que era para ela sair daquele lugar, para ela ir para a terra dos filisteus, que por 7 anos ela se levanta e vai com a sua família. E ela deixa tudo o que ela tem. Não tinha como levar o que ela tinha. Ela deixou e fez aquilo que Deus tinha ordenado. Então nós vamos ver a vida dessa mulher, uma mudança, uma transformação, pelo fato dela semear, pelo fato dela entender, pelo fato dela compreender. Quando ela via, que ela observava a conduta daquele homem, ele falou, vou trazer esse homem, vou preparar um quarto, vou colocar o de melhor, para quando ele estiver aqui, ele ter um lugar para reclinar a sua cabeça. E aí nós vamos ver o cuidado de Deus, porque Deus, quando ele entra na vida da gente, Deus passa a cuidar de cada um de nós, irmãos. Mesmo dentro da adversidade, da dificuldade, da luta, ele passa a continuar cuidando de nós. E essa mulher, Deus começa a cuidar dessa mulher e ela começa a viver milagres. Ela começa a viver experiências que, com certeza, com todo o dinheiro que ela tinha, com a vida que ela tinha, ela não viveria. Porque muitas das vezes tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, é muito abastado, mas não tem vivido experiências, não tem vivido momentos, não tem vivido o que essa mulher viveu. Ela gerou sendo estéril, ela perdeu esse filho reviveu para que ela pudesse continuar com essa criança, e aí chega esse momento dessa fome. Então nós precisamos entender que o Senhor, o Deus vivo, passou a cuidar dessa sunamita. E ela obedece. E ela faz aquilo que ele
dado como ordem, ela não questiona, porque, irmãos, não tem como nós que já temos um tempo de caminhada continuarmos contendendo e questionando com o nosso Senhor. Porque é necessário o Espírito Santo trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E eu acredito que cada um de nós aqui já vivemos experiências com esse Deus, para que a gente possa continuar confiando que Ele se faz presente em nossas vidas, que Ele continua cuidando de cada um de nós. E eu não posso ver hoje a luta que eu possa estar vivendo, eu não posso estar vendo, nem agindo, nem me comportando da maneira quando eu comecei no Evangelho. Não, eu acredito que no decorrer da minha caminhada, as experiências que eu já vivenciei, eu preciso continuar acreditando, até porque eu não saí da presença de Deus. Eu continuo na presença desse Senhor e eu preciso entender que essas adversidades, nos tempos de hoje, a minha conduta, a minha postura, o meu agir tem que ser diferente. Porque eu preciso continuar acreditando. Uma coisa é eu estar fora. Uma coisa é eu ter virado as costas para esse Senhor. Outra coisa é eu estar, permanecer na presença desse Senhor. Porque nós temos permanecido. Nós temos vivido experiências. Eu acredito que cada um daqui já viveu um milagre. Porque eu já vivi vários milagres. Milagres de coisas que não eram em áreas financeiras, não. Até porque o nosso Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades. Deus, Ele pode nos enriquecer. Deus pode nos prosperar muito, muito, muito. Mas o propósito de Deus não é só nos prosperar. Deus quer trabalhar em nós. Deus quer que a gente seja homens e mulheres abençoados nessa terra, prósperos nessa terra, mas sem perder a garantia do plano da salvação. Porque a preocupação que o Senhor tem com cada um de nós é com a nossa alma. Porque tudo que nós vamos conquistar, tudo que Deus nos dará é perecível. Vai ficar, nós não levaremos. Mas tem um lugar que o Senhor preparou e é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Então essa mulher, a experiência que ela vive não são experiências financeiras, porque isso ela já tinha. Mas ela gerou, sendo estéril. Sem conseguir, porque eu acredito que na época, pelo fato dela ter uma condição, ela deve ter feito todo tipo de tratamento de época, porque naquela época tinha tratamento, tinha muitas ervas, tinha muitos tratamentos medicinais. Ela não conseguiu. Ela só conseguiu sair daquela esterilidade quando o profeta liberou uma palavra. E é a palavra que tem poder de nos sarar, de nos curar e de nos libertar. É o poder da palavra. E quando esse homem chega naquela casa, um homem de Deus que percebe, era uma casa que tinha tudo, eu acredito, de bom e do melhor, mas não tinha uma criança. Não tinha, porque onde tem criança, tem barulho de criança, tem brinquedo, tem sempre algo, item, que mostra que tem uma criança naquele ambiente, naquela casa não tinha. E ele liberou uma palavra para essa mulher. Mas a atitude dela fez com que ela trouxesse para dentro da casa dela a bênção de Deus, a presença de Deus. E é isso que o Senhor quer que a gente traga para as nossas vidas. É por isso que Ele diz que Ele bate. Se abrirmos, Ele vai entrar. Ele tem batido na porta do teu coração, do meu coração. Se você abrir o teu coração, Ele vai entrar. E Ele vai fazer morada. E é Ele que vai trabalhar em ti. E é Ele que vai trabalhar em nós. E essa mulher, a atitude dela, a sensibilidade dela, a generosidade dela fez com que ela trouxesse a bênção para dentro da casa dela. E eu acredito que ela entendeu que ela era uma mulher abençoada financeiramente, mas tinha áreas na vida dela que precisava viver milagres. E essas áreas só o Senhor poderia operar o milagre. Você imagine ela gerar sendo estéril, e daqui a pouco ela vê aquela criança morrer nos braços dela. E ela ia até o profeta, para que ela pudesse vivenciar o milagre. Então nós entendemos
que vale a pena servirmos, vale a pena estarmos aqui. Você precisa entender, tem um Deus cuidando de cada um de nós. Tem um Deus, essa semana eu vivi uma experiência que foi muito linda. Por quê? Porque o Senhor me deu uma revelação de uma pessoa. E eu pude falar o que o Senhor me mostrou. E algo tremendo mesmo. Como foi com Eliseu, porque Eliseu, o Senhor revelou para ele que viria fome. E deu ordem, vai na Sunamita e diz para ela sair daquela cidade, que por 7 anos haverá fome. E assim se cumpriu. E nós precisamos buscar a esse Senhor, para que o Senhor se revele a nós, para que o Senhor mostre muitas das vezes, porque a palavra dele vai dizer, deixaria eu de anunciar aquilo que está por vir? Muitas das vezes o Senhor tem nos anunciado, mas aí estamos distraídos, não estamos sensíveis, estamos muitas das vezes afastados da presença desse Senhor, não conseguimos perceber, nem entender muitas das vezes aquilo que o Senhor tem procurado a se revelar a cada um de nós. E nós vemos aqui que ela pega a sua família e ela vai. Ela vai 7 anos de fome. Você imagine naquele tempo 7 anos de fome. Por quê? Porque uns 7 anos de fome, só Deus mesmo para guardar. Só Deus mesmo para nos sustentar. E quantas das vezes nós já não vivenciamos anos de lutas, de adversidade, de espera para se cumprir uma promessa que Deus liberou para a vida da gente. Mas nós não morremos. O importante é que hoje eu entendo que ainda que tenha algumas situações que ainda não aconteceu, o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. O Senhor tem nos dado alegria. O Senhor tem nos dado disponibilidade para que a gente possa continuar caminhando, louvando, adorando, aguardando no Senhor aquilo que Ele nos prometeu. E essa mulher, a vida dela é mudada pelo fato de Deus entrar na vida dela e começar a cuidar dela. Irmãos, a gente precisa desse cuidado, porque se nós estamos aos cuidados do Senhor, o Senhor Ele vai se manifestar, Ele vai revelar aquilo que está por vir. Se for laço, Ele vai muitas das vezes, tem um laço preparado. Aí vai depender da escolha que vamos fazer, como eu preguei na semana passada a respeito da decisão. Se Deus está falando que tem um laço, é porque tem um laço. Aí quem é que tem que vigiar? É cada um de nós. Nós é que precisamos vigiar, nós é que precisamos atentar, para que a gente não seja envolvida, para que essas coisas não aconteçam, porque eu acredito que quando Deus revela é porque Deus não quer que aconteça. E aí Ele vai falar conosco. Vigia nessa área, não vai por esse caminho, não haja dessa forma. Olha o amor de Deus, igreja. Olha o cuidado de Deus. E por que que na hora a gente não recebe e a gente não fica mais atento? E a gente muitas das vezes não volta para os caminhos do Senhor da maneira que a gente precisa estar e voltar? Irmãos, não adianta. Muitas das vezes a gente acha que o fato de termos tempo de caminhada vai significar alguma coisa. Não, irmãos. O tempo de caminhada vai nos ensinar a estarmos em alerta, mais vigilante, sermos mais prudentes, porque para a gente perder tudo aquilo que nós recebemos é num piscar de olhos. É numa atitude, é numa conduta, é num comportamento, é numa fala. Nós perdemos aquilo que muitas das vezes ao longo dos anos vamos conquistando diante da presença desse Senhor. E nós vemos Elias passando, sendo usado como instrumento, com porção dobrada, porque a Bíblia vai dizer que quando ele morre, que no sepulcro dele se joga um corpo lá e o corpo ressuscita. Mesmo o corpo, os vestígios dele naquele túmulo, ainda tinha unção naquele lugar. Há uma unção sobre as nossas vidas e essa unção tem poder de despedaçar os jugos, o pecado. Essa unção tem poder de nos dar sensibilidade de ouvirmos aquilo que Deus está falando. Essa unção, ela tem uma autoridade sobre as nossas vidas para que a gente vença a nossa carne. Porque nós vemos aqui essa mulher sendo cuidada.
E você precisa acreditar que você está aos cuidados do Senhor. Mas esse cuidado também não vai nos isentar de passarmos por lutas. Mas o mais lindo é você entender, eu estou vivendo uma luta, mas eu não estou só. Eu tenho amigos, eu tenho marido, eu tenho filho, tenho a igreja, mas eu tenho o que eu não posso perder, que é o meu Senhor. Um Deus que não dorme, um Deus, irmãos, que tudo vê, um Deus que tudo sabe, um Deus que se revela, um Deus que muitas das vezes se levanta para anunciar aquilo que está por vir. Mandando a gente vigiar, ter mais domínio, ter mais controle, ter mais mansidão, ser mais longânimo. O Senhor vai nos instruindo, o Senhor vai nos ensinando. Essa mulher, ela fica 7 anos, irmãos, fora da cidade dela. Ela sai daquela cidade, ela deixa tudo que ela tem naquela cidade. E quando termina os 7 anos, depois você pega a palavra, você pode ler. Ela retorna com a sua família. E quando ela está chegando na cidade de volta, 7 anos, o rei estava perguntando a Geazi a respeito dessa mulher. Ele estava interessado de ouvir os testemunhos que Eliseu tinha. E quando Geazi estava falando dessa mulher, dessa sunamita, a experiência que ela viveu, de sair da esterilidade, de o filho dela ter ressuscitado, essa mulher está retornando para a cidade, depois de 7 anos. E aí Geazi vê, olha, não, irmãos, as coisas de Deus não há coincidência, não. Não há coincidência. Tem pessoas que não é coincidência, não. É Deus na nossa vida. É Deus que faz. É Deus que prepara. É Deus que opera. É o nome dele que tem que ser glorificado. Quando ela está retornando depois de 7 anos, Geazi olha, conversando com o rei, e fala, é aquela mulher ali, é aquela sunamita ali. Foi ela que viveu isso. E o rei fala, chama ela, que eu quero ouvir da boca dela. E ela vem, ela falou, eu sou essa mulher, eu sou essa sunamita que viveu essa experiência. E sabe o que o rei fala? Manda restituir, devolver tudo que era dela. Tudo que era dela, devolve para ela. E tudo aquilo que produziu nas portas do que era dela, restitui também. Olha o cuidado de Deus, irmãos. E muitas das vezes a gente fica tão apegado naquilo que é material e a gente esquece que tem um Deus que cuida. Tem um Deus, enquanto Deus está cuidando, o devorador não entra, o migador não entra. Mas se Deus não estiver cuidando, ele entra e devora. E leva tudo mesmo. Como um gafanhoto, vem e vai consumindo tudo, vai destruindo tudo. Essa sunamita, o cuidado que Deus passou a ter na vida dessa mulher. Aí a gente entende que até os nossos bens materiais, Deus se preocupa em zelar, em guardar, em não permitir que ninguém roube. Porque ela ficou 7 anos fora. E quando ela volta, ela é restituída, ela recebe aquilo que ela deixou para trás, porque ela obedeceu uma palavra de Deus. Porque ela entendeu que se ela permanecesse naquele lugar, ela poderia perecer. Poderia não perecer ninguém naquela cidade, mas ela iria perecer, porque senão Deus não dava uma ordem para que ela saísse com a sua família. E ela foi com a sua família, e quando ela retorna, tudo aquilo que era dela continuou sendo dela, porque volta para as mãos dela. Tem um Deus cuidando de nós. Tem um Deus que ele vai nos ensinar a semearmos no reino. E eu não estou falando só de semearmos financeiramente, não, porque tem pessoas, às vezes, que acham que vai comprar a Deus porque está dizimando ou porque está ofertando. Não, Deus não está preocupado com a nossa oferta, com o nosso dinheiro em espécie, porque Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que vai suprir as nossas necessidades. Quantas das vezes nós necessitamos de um socorro e a gente começa a orar e Deus manda o socorro? Quantas das vezes nós vivemos essas experiências? Muitas das vezes a gente está num momento que está tudo muito estreito, muito apertado, mas a gente não vê Deus deixando faltar nada. O Senhor sempre permitindo com que a gente viva com dignidade, de glorificar o nome desse Senhor.
Esse Deus é muito lindo, porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem tem poder de suprir as nossas necessidades. Por isso da importância de trazermos Ele para a nossa vida, para querermos conviver com Ele. Não é conviver só quando eu quero. Não é conviver só quando eu preciso, porque tem pessoas que só lembram de Deus quando está precisando. Não, nós queremos lembrar desse Senhor a todo tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins também, até porque Ele vai estar conosco. Quando muitas das vezes muitos vão nos abandonar, muitos vão se esquecer, mas Ele permanecerá. E o Senhor está falando nessa manhã da lei da semeadura. Está falando do cuidado que Ele tem com cada um de nós, porque todos nós que estamos aqui estamos sendo cuidados por esse Senhor. O importante não é a adversidade ou a perseguição que você possa estar vivendo. O importante é você saber, eu estou vivendo tudo isso, mas eu tenho certeza que tem um Deus cuidando de mim. Irmãos, isso é muito importante quando a gente tem esse entendimento. Porque aí a gente vai entender como ele diz, o homem está dizendo que não, mas ele já disse que a meu respeito, a respeito da minha casa, é ele quem vai dar a última palavra. É ele quem vai dar a última palavra, ainda que possa vir todo tipo de sentença humana, ameaças humanas, intimidações humanas, mas é ele quem dará a última palavra a nosso respeito, porque ele tem cuidado de nós como cuidou dessa sunamita. Porque essa sunamita, a atitude dela, a sensibilidade dela de reconhecer aquele homem naquela cidade, trouxe bênção que ela não tinha. Trouxe experiência que no natural, que o financeiro que ela tinha, ela não iria viver o que ela viveu. Quando ela entendeu que precisava trazer aquele homem para dentro da sua casa. A presença de Deus para dentro da sua casa. Então, que no nome de Jesus entenda, essa presença tem que estar dentro de você e no ambiente que você vive. Ah, mas eu estou vivendo uma luta no ambiente que eu vivo. Não importa, mas Deus está ali contigo nesse ambiente. E Deus vai guardar. E Deus vai te dar estratégia. E Deus vai te dar suporte. E Deus vai te orientar da forma que você vai ter que agir. Até com que essa situação se acalme ou termine. Teve atitude. No domingo passado eu falei a respeito dos 4 leprosos, da decisão que eles tomaram, da atitude que eles tomaram. A decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é nossa. E o interessante é que essa decisão não pode estar preso no esposo, na esposa, no filho, na família. Porque, eu não estou indo porque minha esposa não está indo. Eu não estou indo porque o meu marido não está indo. Não, irmão, vem você. Depois Deus vai alcançar aqueles que precisam. Faça a tua parte. Cada um sabe da sua. Se a necessidade é sua, não fique esperando pelo outro. Porque senão a gente morre junto com o outro. Então alguém tem que tomar uma decisão. Alguém tem que entender, tem algo acontecendo, eu preciso ir. Eu preciso ir. E quando você chega, Deus te recebe. E vai operando e vai fazendo uma obra. Olha o que essa mulher vive. Irmãos, tem um Deus cuidando de nós. E aquilo que é nosso, o diabo não vai tirar, não vai roubar. Se roubar, vai porque a gente se distraiu. Porque muitas das vezes Deus está falando, vigia nessa área. E foi lindo, porque eu encontrei com a pessoa e eu falei, Deus mostrou isso, isso e isso. Eu fiz a minha parte. Só Deus para ter misericórdia. O diabo não tem pressa de destruir ninguém não, irmãos. Ele não tem pressa, ele prepara situações. Ele prepara situações, ele prepara ambientes, ele prepara pessoas. Ele prepara pessoas, porque às vezes vem pessoas enviadas mesmo do inferno. Semana passada eu até estava conversando com uma irmã pelo telefone, ela falou, não sei de onde veio essa mulher. Eu falei, veio do quinto dos infernos, e foi de onde ela veio mesmo. E ela veio e fez um estrago. Porque é do quinto dos infernos que vem esses tipos de pessoas. E vem sorrateiramente. Vem já com o intuito, com a ordem do chefe para destruir. Mas está repreendido no nome de Jesus. Tem um Deus que não dorme, que cuida de mim e de você, que tem cuidado dessa igreja. E que muitas das vezes eu estava falando para o pastor, eu falei, pastor, eu estou atento, porque eu sei o que Deus tem me mostrado.
mostrado a respeito dessa obra. E eu sei o quanto o adversário tem tentado. Então a minha oração é para que os irmãos sejam vigilantes e prudentes. Porque aonde tem manifestação de Deus, aonde tem bênção, o inferno fica sassaricando, procurando. Aí a gente começa a dar legalidade, a gente começa a não vigiar e ele vai entrando, porque ele entra. Aí vem as raposinhas, o engano, a mentira, as falsas falas, as falsas amizades, né? Aquelas vozes que ao invés de apagar o fogo, quer botar mais lenha para ver a fogueira. E a gente não tem o discernimento, a gente não entende que é o diabo. Se for o diabo, você repreende, o diabo sai da minha vida. Porque vem para fazer estrago, irmãos. Vem para destruir. Essa sunamita, as experiências que ela já tinha vivido, fez com que ela entendesse: eu não vou querer levar nada não, só vou pegar meu marido e minha família e vou embora. Ela deve ter levado uns funcionários dela com ela também. Eu vou embora, não quero nem saber o que vai ficar. Eu vou para onde Deus está mandando eu ir, porque eu sei que Ele vai me guardar lá na terra dos filisteus. E quando a fome acabar, eu vou voltar. E Deus guardou aquela família, e guardou os bens daquela família, e guardou a casa daquela família, e guardou aquele casamento, e guardou aquele filho. Deus continua sendo fiel, irmãos. Aleluia. Ainda que sejamos, como o pastor falou, às vezes nós somos infiéis, nós não somos perfeitos. Não busquem em nós perfeição, não. Nós estamos aqui procurando melhorar a cada dia. Não tem ninguém perfeito, eu não sou perfeita. Você não é, nós não somos. Mas tem um Deus que tem trabalhado em nós, que tem nos ensinado que nós podemos se melhorar. Eu posso melhorar muito mais. Você pode, nós podemos melhorar muito mais. Basta querermos. Mas perfeição, graças a Deus, só tem um, que é Cristo. Graças a Deus, porque até o intruso que queria ser perfeito igual a ele foi expulso e agora está perturbando aqui na face da terra. E aqueles que não estão vigiando, ele está fazendo a bagunça e a arruaça que ele quer. Mas mesmo assim ainda tem um Deus que tem sido fiel, que tem se revelado, que tem mostrado, que tem falado, que tem nos direcionado, nos dado uma direção que você vai ter luta, você vai ter adversidade, mas você não vai perecer. Você vai crescer, você vai avançar, porque muitas das vezes dentro daquele local que é hostil, Deus vai te prosperar ali dentro, Deus vai te abençoar ali dentro, Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. É assim que Deus faz, nesses ambientes muitas das vezes, porque se Ele não tem propósito de nos tirar, é ali que Ele vai nos abençoar, é ali que Ele vai mostrar que Ele é o Deus da nossa vida, é ali que Ele vai mostrar com aquilo que Ele tem que fazer, que Ele está ouvindo, porque Eliseu, quando teve a guerra dos 3 reinos, Deus falava para ele toda a estratégia do inimigo. Deus se revelava para ele e falava: diz para o rei de Israel que eles vão vir por esse caminho. É assim que Deus faz. Deus continua fazendo isso. Deus continua agindo. Deus continua operando. Deus continua usando pessoas que se permitem a ser usado por Deus. Que ainda tem muitas pessoas nessa terra se permitindo com uma vida de santificação para que Deus se revele. E graças a Deus, Deus tem estado aqui conosco. E graças a Deus nós temos visto as manifestações do Senhor. Então eu preciso entender, irmão, só vai acontecer conosco se Deus permitir. Só se Deus não permitir, não vai. Pode ser qualquer tipo de intimidação. Pode ser aquele exército feroz como o exército sírio, o exército dos filisteus, que diziam que iam destruir. Não vai destruir, porque o nosso Deus é poderoso. O exército dele é muito maior, é muito mais poderoso. E é esse exército e é esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. É esse Deus que tem nos dado escape. É esse Deus que tem nos dado livramento. Escape e livramento que muitas das vezes nem percebemos, nem atentamos. Situações que às vezes você entende assim: poxa, eu ia naquele lugar, eu ia passar por aquele lugar, eu saí daquele ambiente na hora, porque às vezes, né, a gente escuta a pessoa falando: o box explodiu, o teto caiu. Quantas experiências a gente já viveu aqui? E foi coincidência? Não foi. Foi o Deus que a gente serve, que fala: sai desse ambiente, sai desse banheiro, sai desse quarto. Eu lembro
acordei, fiquei orando, fiquei olhando para a chuva. Daqui a pouco estou vendo aquele aguaceiro descendo. Quando eu fui lá, o buraco lá que descia água estava tapado, já estava quase pelo meio da área de água. E Deus me despertou antes. Isso é Deus, irmãos. Queira esse Deus. Queira estar na presença desse Senhor. Porque se estivermos na presença desse Senhor, só vai acontecer o que Ele permitir. O que não for da vontade dEle, Ele vai desfazer os laços, as armadilhas, as ciladas do diabo, as feitiçarias, as obras de macumbaria, tudo que possa estar sendo feito contra as nossas vidas, Ele vai jogar por terra, Ele vai desfazer, porque Ele continua operando. É por isso que Ele diz que operando Ele, quem impedirá? E Ele tem operado em nossas vidas. E eu louvo a Deus por esse Deus. E eu louvo a Deus pela vida dessa sunamita, por esse cuidado. Porque você imagine uma mulher que já não era tão nova, que eu acredito que já tinha até perdido a esperança que ela iria gerar. Tanto que quando Eliseu libera a palavra, ela fala, não minta para tua filha. Porque ele pergunta, o que você precisa? Ela falou, eu não preciso de nada não, eu vivo no meio da minha família, eu vivo no meio do meu povo. Mas tinha algo que eu acredito que ela já nem aguardava, nem esperava. Quantas das vezes nós não estamos assim, está demorando, acho que não foi Deus que falou, acho que Deus... Irmão, Deus não esquece daquilo que Ele fala, não. Ele não esquece, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. E é isso que a gente precisa entender. Se Ele disse, se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Então que nessa manhã, aprenda a semear. E aqui, essa semeadura foi na vida do profeta, mas às vezes o Senhor vai permitir com que você semeie numa vida que você está vendo que está em ruínas. Semear, que eu falo, é você cuidar, é você atentar, é você não estar só preocupado consigo mesmo, porque muitas das vezes a individualidade, a gente só fica preocupado com as nossas lutas, com as nossas adversidades, porque quando a gente fica só focado nos nossos problemas, é porque a gente ainda não crê que tem um Deus cuidando, porque quando a gente entende isso, a gente passa a se preocupar com outras pessoas que estão vivendo necessidades piores que a nossa. E essa mulher, ela semeia na vida do profeta, ela traz a bênção para dentro da sua casa, mas você pode semear na vida de alguém, com cuidado, com zelo, com atenção, com oração, jejuando por essa pessoa, porque isso tudo é bênção, isso é lei da semeadura, isso é você plantar para chegar o tempo da tua colheita. E ela, esse entendimento dela fez com que Deus passasse a cuidar da vida da sunamita, da sua casa e da sua família. Ela não pereceu, ela não perdeu nada, só acrescentou. Irmão, estarmos aqui nessa manhã, você não está perdendo. Porque enquanto estamos aqui, continua existindo uma guerra espiritual. E eu não sei se essa guerra é para a tua vida, ou para a minha vida, ou para todos nós que estamos aqui como igreja do Senhor. Eu sei que essa guerra continua existindo, eu sei que o adversário continua bramando, buscando a quem possa tragar, eu sei que ele vai continuar armando os laços, as ciladas, as armadilhas, mas nós temos um Deus que tem nos orientado, que tem se manifestado, que tem nos direcionado. Siga a direção que Deus está te dando. Porque vozes humanas, para trazer confusão, para trazer falta de entendimento, para muitas das vezes a gente quer agradar. Ah, eu quero ir porque eu tenho que agradar. Agrada e desagrada a Deus. Agrada todo mundo na face da terra e desagrada o teu Senhor. Irmãos, agrade primeiro ao teu Senhor. Porque depois as outras pessoas vão entender o direcionamento que Deus tem nos dado. Vamos nos colocar de pé. A sunamita voltou para sua terra e foi restituída. Eu não sei o que você precisa ser restituído. Eu não sei o que tem te preocupado. Eu não sei que tipo de direcionamento Deus tem te dado. Eu não sei aonde você tem semeado. Eu não sei qual tem sido de forma que você tem caminhado. Mas eu quero te motivar nessa manhã. Aprenda a semear em prol do reino. Porque quando você começa a semear numa vida, a cuidar numa vida, você também está semeando para o reino. Porque você entende que aquela vida precisa também conhecer a esse Senhor. Ter o mesmo privilégio que temos tido na presença desse Senhor. Então Deus vai cuidar
tanto dos nossos bens espirituais como dos nossos bens materiais e financeiros também. Porque Deus é fiel e Ele é zeloso com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Que nessa manhã, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Aprenda a semear. Aprenda a buscar a esse Senhor. Aprenda a ser sensível. Aprenda em primeiro lugar dar o de melhor, as primícias para esse Senhor. Quando Ele disser algo para você, entenda que é Ele que está falando. Ah, mas é a minha família. Ah, mas é o... Não, mas Deus sabe o que está fazendo. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Muitas das vezes nós atrapalhamos a obra de Deus. Deixa Deus fazer como Ele quer. Deus sabe como Ele vai fazer. Não atrapalhe a obra de Deus, não. Só continue orando, intercedendo, abençoando, profetizando. Deixa Deus ser Deus. Faça como essa tsunamita fez. Traga essa presença para a tua vida. Toma posse dessa presença. Não, hoje eu não estou só. Ele vai suprir as tuas necessidades. Ah, é um relacionamento? Não, eu estou aguardando. Deus já me prometeu, vai ser bênção. Mas enquanto não chega, Ele está suprindo as minhas necessidades. Eu não preciso ficar caçando, catando, não. O Senhor, as bênçãos dEle vai nos alcançar. Você não precisa ir buscar, não. A bênção dEle virá até você. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração.